Oi, turma! Espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa semana 4 do PET 5. Essa semana nós vamos falar do quarto grupo vegetal, que é o grupo das angiospermas. Vou fazer uma explicação geral, porque esse grupo ele é muito amplo, tem várias características. Vou fazer uma explicação geral de acordo com os exercícios, para que nós possamos resolver ao final, tá bom? Bom, no grupo das angiospermas, olha, significado da palavra angiospermas. Angio vem de bolsa, esperma vem de semente. Então, quando eu falo que a planta é uma angiosperma, significa que tem uma estrutura protegendo a semente. A semente ela já não vai ficar exposta, ficar nua, como nós falamos, lá no grupo das gimnospermas, do grupo do pinheiro. Aqui existe essa bolsa para proteger a semente. Essa bolsa nada mais é do que o fruto. Então, o fruto ele protege a semente. Além de proteger a semente, ele vai ajudar também na dispersão da semente. Por quê? Você vai levar o fruto de um lugar para outro. Quando você comer aquele fruto, você vai jogar a semente em algum lugar. Se esse lugar, ou você vai plantar, né? Se tiver as condições adequadas, pode germinar e crescer essa planta nessa região também. Então, o fruto protege a semente e, além de proteger a semente, vai ajudar na dispersão dessa semente. Esse grupo das angiospermas é o maior grupo em biodiversidade. Então, nós temos que lembrar que o único grupo onde nós temos a presença da semente é o grupo das angiospermas. Quando eu falo que produz fruto, eu tenho que entender que o fruto que é produzido não é necessariamente alimento da espécie humana. Se eu falo uma laranjeira é fácil. A laranjeira, então nós vamos comer, né, a laranja, que é o fruto da laranjeira, claro. Só que se eu falo, dependendo da planta que eu uso como exemplo, você vai falar assim, uma alface, uma angiosperma, cadê o fruto da alface? A gente come a folha, só que se você deixar o pé de alface continuar crescendo, ele vai ficar mais alto, a folha não fica boa, ela fica meio dura, e lá no meio tem umas bolinhas que são formadas que correspondem ao fruto que serve de alimento, por exemplo, para insetos. Então, às vezes, o fruto que a planta produz pode servir de alimento para insetos, para pássaros, né? A gente usa como exemplo os que servem de alimento, que produz fruto, que serve de alimento para a espécie humana, para ficar mais fácil de entender. Além disso, então as angiospermas eu já sei que a característica dela é a produção de fruto. Então ela tem raiz, caule e folha verdadeiros, tem a presença da semente também e tem o fruto para proteger essa semente. Tem também a flor. Aqui não vai ser uma inflorescência, um ramo reprodutivo, como acontecia lá no pinheiro. Aqui já é uma flor mesmo, com as partes que compõem uma flor. Essa flor, ela vai ter a parte reprodutora masculina, a parte reprodutora feminina, para que aconteça então a produção de frutos, a produção de sementes. Já eu explico para vocês. Outras características. O ambiente onde nós encontramos, o habitat onde nós encontramos as angiospermas é um habitat variado. Então, tem de várias espécies diferentes. Lembra que é o maior grupo em biodiversidade. São plantas de grande porte. Por apresentar grande porte, elas vão apresentar os vasos condutores, né? Então, são traqueófitas ou vasculares. Tem o xilema para transportar água e sais minerais, que é a seiva bruta. O floema para transportar a seiva elaborada, que é o alimento, o açúcar, né? Que foi produzido pela planta. Aqui, olha, a estrutura básica da flor. Vou explicar, então, a estrutura básica e aí depois nós vamos para as etapas da reprodução e resolver os exercícios. Deixa eu só apagar uma coisinha aqui, ó. Aqui, gente, olha, a flor, então, ela vai apresentar as seguintes partes, olha, só apagar esses aqui, eu tinha colocado os nomes, nós vamos completando aos pouquinhos, tá bom? Bom, então o que nós temos aqui? A flor, ela vai ter uma primeira parte
que está aqui embaixo, que vai ser chamada de pedúnculo. O pedúnculo é o cabinho da flor, é o eixo de sustentação da flor, então o cabinho da flor. Logo acima do pedúnculo nós temos o receptáculo floral. Receptáculo floral é onde vão estar inseridas as peças florais. Quais são as peças florais? Aqui nós temos, olha, a sépala, que é a folha verde que vai ficar na base da flor. Essa sépala, ela tem a cor verde, vai variar a tonalidade do verde, mas a sépala, ela tem a cor verde. O conjunto de sépalas, que vai ficar então aqui na base, vai ser chamado de cálice. Então a sépala é essa folhinha verde, conjunto de sépalas vai formar o cálice. Depois, a parte colorida da flor, que aí tem de várias cores, né? Tem amarelo, vermelho, rosa, branco, vai ser a pétala. Então essa parte colorida aqui vai ser a pétala. O conjunto de pétala nós chamamos de corola. A sépala, então, e a pétala, ó, vão ficar encaixadas nessa região. Essa região, então, é que eu chamo de receptáculo floral. Então, essas peças florais nada mais são do que a pétala e a sépala. Peguei uma florzinha falsa aqui, só para mostrar para vocês, olha. Aqui o que nós temos? Nessa de plástico aqui, ó. Na base aqui da flor, deixa eu só puxar aqui para vocês poderem visualizar. Tem essa parte aqui, ó, um verdinho clarinho aqui, né? Então, essas folhinhas verdes que vão ficar na base correspondem à sépala. Esse conjunto de folhinhas aqui é o cálice. Sépala, conjunto de sépala, cálice. Então, é esse verdinho que está aqui embaixo, ó, na base. Aqui em cima, a parte colorida, nesse caso o amarelo, é a pétala. Conjunto de pétalas é que eu vou chamar de corola. Aí nós temos a parte masculina e a parte feminina. Essa parte, esse cabinho que eu coloquei do lado, aqui nós temos vários ao redor do centro da flor. Isso daqui vai ser a estrutura masculina. Tem um cabinho aqui que eu chamo de filete. Na ponta tem uma bolinha chamada de antera. É dentro dessa antera que vai ser produzido o grão de pólen. A estrutura inteira eu chamo de estame. Então, o cabinho é o filete, a bolinha da ponta vai ser a antera, que é onde vai ser produzido o grão de pólen. A estrutura inteira é o estame. A planta, ela não vai apresentar só um estame. Na realidade, ao redor aqui, ela tem vários. Então, o conjunto de estames eu vou chamar de androceu. Então, conjunto de estames, androceu. A parte feminina. A parte feminina é essa daqui que está no centro da flor. Então, toda essa estrutura, parece um vasinho aqui, é a parte feminina. A parte de cima aqui é o estigma, que é onde vai chegar o grão de pólen, né? É ele que vai receber o grão de pólen. Essa parte comprida aqui, ó, vai ser o estilete e aqui dentro tem o ovário. Então, ó, estigma, estilete, aqui dentro tem o ovário. Dentro desse ovário vai ser produzido o óvulo. Então, aqui dentro nós vamos ter também a presença do óvulo. A estrutura feminina inteira eu chamo de carpelo ou pistilo. Então, ó, toda essa estrutura, carpelo ou pistilo. A flor pode ter um carpelo ou ela pode ter um conjunto de carpelos. Pode ter outro aqui e outro do lado. Então, ela pode ter esse conjunto de carpelos. O conjunto de carpelos eu chamo de gineceu. Então, conjunto de carpelos, gineceu. Aí, olha, para que aconteça a reprodução, nós temos 3 etapas aqui na reprodução. A polinização, a germinação do pólen e a fecundação. Dentro da parte feminina, então aqui tem o ovário, dentro do ovário tem o óvulo.
na realidade, dentro do ovário, tem a presença de vários óvulos. Eu vou explicar o que acontece com um, ao mesmo tempo acontece com vários. Esse óvulo que está aqui dentro, ele vai produzir o gameta feminino. Gameta feminino, oosfera. O gameta feminino, ó, ele nunca muda de nome. Então, esse gameta feminino chamado de oosfera. Aí, na sequência, acontece o seguinte. Primeiro, a polinização. A polinização nas angiospermas, só uma coisinha, angiospermas também não depende da água para fecundação, assim como as gimnospermas. Só que no grupo das gimnospermas, lá no grupo do primeiro, a polinização, ela era feita pelo vento. Aqui a polinização, ela vai ser feita pelo vento, insetos, pássaros, morcegos. Então, a gente tem a presença de vários agentes polinizadores. O grão de pólen vai cair na parte feminina. A planta, ela dá preferência não por se autofecundar, mas o agente polinizador, quando ele chega ali para sugar o néctar, ou então para cheirar, né, encostar naquela flor, às vezes é atraído pelo cheiro ou pode ser atraído pelo néctar, né, para se alimentar daquele néctar que a planta produz. Se for fininho e leve, o próprio vento vai transportar, leva esse grão de pólen. O grão de pólen vai cair na outra flor. Quando o grão de pólen cai, ele vai germinar. Então, primeiro teve a polinização. Chegou uma abelha lá. A abelha chegou, encostou aqui, né? Aí grudou o grão de pólen, saiu voando, deixou, vai cair o grão de pólen, caiu o grão de pólen aqui. Cai no estigma, que é a primeira parte aqui feminina. Vai acontecer a germinação do pólen. O pólen, ele vai crescer formando aquele tubo polínico. Então, ó, grão de pólen cresce formando o tubo polínico. É um tubo que ele vai formar em direção à abertura do óvulo. Aqui, ó, o ovário, o óvulo. Essa abertura do óvulo, por onde vai entrar esse tubo, a abertura do óvulo é chamado de micrópila. Então, ó, grão de pólen caiu, ele germina, quer dizer que ele cresce em direção a essa abertura do óvulo, formando o tubo polínico. Dentro desse tubo polínico vai ser formado o gameta masculino. O gameta masculino nós chamamos de núcleo espermático. É o mesmo nome que apareceu lá nas gimnospermas. Aí o que vai acontecer? Esse núcleo espermático, ele vai entrar, vai juntar com a oosfera, que é o processo de fecundação. O que é a fecundação? A união do gameta masculino com o gameta feminino. Quando acontecer essa fecundação, vai formar a primeira célula, que é o zigoto. Essa célula começa a se multiplicar, essa estrutura começa a crescer, formando aqui dentro o embrião. Então, depois da fecundação, nós temos a formação do embrião. Tudo isso não está acontecendo, ó, dentro do óvulo? Não, tudo está acontecendo dentro do óvulo. Isso significa, ó, que esse óvulo aqui, ele vai dar origem à semente. Por isso que eu coloquei aqui no final, ó, o óvulo vai dar origem à semente, assim como acontecia lá nas gimnospermas. Uma outra coisa, ó, o óvulo aqui, ó, não está dentro do ovário. Isso significa que esse ovário aqui, ó, o ovário vai dar origem ao fruto. Então, o que eu tenho que entender? O principal, que no final do processo de reprodução das angiospermas, vai ter a formação do embrião, que é a união da oosfera, gameta feminino, com o núcleo espermático, que é o gameta masculino. O óvulo, como tudo isso acontece dentro do óvulo, esse óvulo se transforma na semente, que o embriãozinho está guardado lá dentro, né? E isso está dentro do ovário, porque lá na gimnosperma nós não tínhamos a presença do ovário, aqui nós temos. Esse ovário que está ao redor vai se transformar no fruto.
Então, uma laranja. A laranja em si é o ovário e cada semente que está ali dentro corresponde a um óvulo. Dentro desse óvulo nós temos a presença do embrião. O tomate é um fruto, então o tomate é um ovário e cada semente que está ali dentro corresponde a um óvulo. Como eu disse para vocês no começo, nós não temos um único óvulo, são vários óvulos dentro desse ovário. Tudo que acontece com um acontece ao mesmo tempo com os demais. Por isso a formação de várias sementes dentro do fruto. Então é muito importante lembrar nas angiospermas, lembra que é o único grupo vegetal que tem a presença do fruto. E que esse ovário no final dá origem ao fruto e o óvulo vai dar origem à semente. Então por isso, essas são as 3 etapas da reprodução das angiospermas, tá? A polinização, ela pode ser feita pelo vento, os nomes são estranhos, polinização pelo vento, anemofilia, polinização por insetos, entomofilia, polinização por pássaros, ornitofilia, polinização por morcegos, quiropterofilia, né? São nomes estranhos. Mas no caso das angiospermas, nós temos aí vários agentes polinizadores, né? Não só o vento, como acontecia lá no grupo das gimnospermas. Na apostila de vocês está citando também uma classificação das angiospermas, que são 2 grupos. Está falando assim, ó, vou só colocar aqui rapidinho, do grupo das monocotiledôneas, olha que nome esquisito, né? Monocotiledôneas e o grupo das dicotiledôneas. Essa classificação, elas dicotiledôneas, tem mudado um pouquinho. Alguns livros estão trazendo, até vai citar na apostila de vocês, as eudicotiledôneas, as verdadeiras dicotiledôneas. Mas o que mais aparece ainda em exercício é falando só monocotiledônea, dicotiledônea. Monocotiledônea são as angiospermas, por exemplo, o milho, só para a gente comparar. E aqui na dicotiledônea vou comparar com, vamos colocar de exemplo, o feijão. Tem aí várias diferenças entre os 2 grupos, vou só citar alguns para vocês entenderem o que é uma monocotiledônea e o que é uma dicotiledônea. Então isso é uma classificação das angiospermas. Quando for uma monocotiledônea, mono vem de 1, cotiledônea vem de cotilédone. Ai, o que é isso? É um tecido que existe ali, de reserva alimentar, que vai ter dentro da semente. Para ficar mais fácil de entender, pensa em quantas partes tem a semente. O milho, você não consegue tirar a casca dele e abrir em 2 partes, igual você faz com feijão. Então o milho, faz de conta que isso aqui é o milho, tá? O milho, ele tem uma parte só. Então a semente tem só uma parte, por isso eu falo um cotilédone. No feijão, você tira a casca do feijão, você consegue abrir a sementinha do feijão em 2 partes. Então são 2 cotilédones, 2 partes. Uma outra forma, então, monocotiledônea, a semente tem uma parte só. Dicotiledônea são 2 partes, abre em 2 partes. Se você, tirando a casca, você abre em 2 partes. A folha, se você for olhar a folha do pé de milho, da monocotiledônea, as nervuras da folha, o que é isso? Aqueles risquinhos que aparecem na folha, são paralelos, vão ficar um do lado do outro. Na dicotiledônea, as nervuras são ramificadas. Tem uma nervura central e dessa nervura central saem as ramificações. É uma outra forma de identificar. Uma outra forma de identificar é através da raiz. A raiz da monocotiledônea nós chamamos de raiz fasciculada ou cabeleira. Tem praticamente aqui, todas o mesmo tamanho, ela é mais fininha, parece um cabelo bagunçado. Já a raiz da dicotiledônea, ela vai ser chamada de axial ou pivotante. Tem uma raiz central maior, mais grossa, e dessa raiz central saem raízes secundárias, que são raízes mais finas. Então, monocotiledônea, a semente só tem uma parte, que nós falamos um cotilédone.
A dicotiledônia, semente com duas partes, dois cotilédones. Aqui na mono, ó, as nervuras, esses risquinhos, essas marcas que aparecem na folha são paralelas uma do lado da outra. Na dicotiledônia tem uma nervura central na folha, de onde saem as ramificações. A raiz da mono são praticamente, ó, todas do mesmo tamanho, são fininhas, é chamada de cabeleira ou fasciculada. E nesse caso da dicotiledônia, é uma raiz axial ou pivotante. Tem uma raiz mais grossa central e dessa raiz mais grossa saem essas raízes menores, mais finas. Existem, claro, outras diferenças, tá? Aqui eu citei algumas, só mais uma coisinha. A pétala. Se for uma planta monocotiledônia, a flor, ela vai ser, geralmente, ela é trímera. O que é trímera? Ela tem 3 pétalas. Ou ela tem só 3 pétalas, ou ela tem 3 por camada. Várias camadas de 3. A dicotiledônia, geralmente, ela é tetrâmera ou pentâmera. Tetra vem de 4, penta de 5. Então, se ela for tetrâmera, ela pode ter só uma camada de 4 ou várias camadas com 4. Se ela for pentâmera, ela pode ter só uma camada de 5 pétalas ou várias camadas com 5 pétalas, tá? Essas são algumas diferenças de monocotiledônia e dicotiledônia. Bom, vamos para a resolução dos exercícios. Só abrir minha apostila aqui, ó. Questão número 1, está assim, ó. No desenvolvimento posterior, depois da fecundação das angiospermas, o zigoto, que é a união da oosfera com o núcleo espermático, vai formar o embrião. O óvulo, como eu disse para vocês, vai se transformar na semente e o ovário vai se transformar no fruto. Então, aqui, respectivamente, né, letra C. Então, o zigoto dá origem ao embrião, o óvulo vai dar origem à semente e o ovário dá origem ao fruto. Letra C. Questão número 2. Observe o esquema da flor a seguir e marque a alternativa incorreta a respeito dessa estrutura reprodutora. Seguindo a flor aí, o que nós temos? Olha, número 1. Então, está aqui, ó. O número 1 vai ser a antera. O número 2 é o filete, número 3 o estigma, o 4 eu não coloquei aqui, é o estilete, o número 5 vai ser o ovário e o número... isso mesmo, o ovário, olhei ao contrário aqui. E o número 6 vai ser a sépala, são as estruturas da flor. Aí está assim, ó, eu quero que assinale a incorreta. Letra A, 1 e 2 representam respectivamente a antera e o filete, correto. Letra B, 3 representa, ó, o 3 é aqui em cima, o estigma que é uma parte do gineceu, correto também. Letra C, a estrutura 4 é chamada de pistilo. A estrutura 4 é esse tubo aqui, ó. A estrutura 4 é o estilete. Pistilo é toda essa estrutura. O pistilo é formado pelo estigma, estilete e ovário. Então, só essa parte aqui não vai ser pistilo. Então, é estilete. Então, a incorreta, letra C. Número 3. Sabemos que o grão de pólen deve ser levado até a parte feminina da flor para que ocorra a polinização. Em uma angiosperma, o grão de pólen é produzido na região da antera. Então, essa pontinha aqui, chamada de antera, é aonde vai acontecer a produção do grão de pólen. Letra C. Questão número 4. Caso os cientistas descobrissem alguma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, certamente nos livraríamos de várias doenças, em que esses animais são vetores, são transmissores. Em compensação, teríamos grandes problemas com a diminuição drástica de plantas que dependem dos insetos para polinização, que é o caso das... Quem que tem polinização realizada por insetos? Angiospermas. A letra A, alga, não faz polinização. B, briófita, também não, tanto é que a fecundação depende da água.
Letra C, pteridófita também não faz polinização, a fecundação também depende da água. A letra D, a gimnosperma, como pinheiro, faz a polinização, mas na gimnosperma a polinização é feita pelo vento. E a letra E, que é a resposta, angiospermas, com as árvores frutíferas. Então, a resposta é a letra E. Número 5. Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O ciclo de vida das gimnospermas e angiospermas se assemelha muito, mas os órgãos reprodutores das gimnospermas são os estróbilos ou cones, que são ramos reprodutivos, enquanto que nas angiospermas são as flores. Essa está correta. Letra B. As angiospermas são os únicos vegetais que apresentam frutos. Correta também. Letra C. As flores das angiospermas podem ser classificadas em completas e incompletas. Essa também está correta, porque a flor da angiosperma, existem flores que são modificadas, que pode ser que não tenha uma ou outra estrutura ou que tenha estruturas fundidas, tá? Então, essa também está correta. Letra D. O processo da autofecundação é extremamente importante para as angiospermas, pois dessa forma elas conseguem manter as mesmas combinações genéticas em suas descendências, garantindo assim a existência da espécie. A autofecundação, ela vai acontecer em algumas plantas, mas ela não é o processo ideal para que aconteça. Por quê? Se a planta só se autofecundar, todos os descendentes formados vão ter sempre as mesmas características genéticas. Não vai ter nenhum tipo de variabilidade genética, de mistura de genes. Por que isso é ruim? Porque se de repente uma determinada praga atacar uma lavoura ali, aquela planta, vai afetar todas, porque todas têm a mesma característica genética. Quando tem uma variabilidade genética, pode ser o quê? Que algumas plantas sejam atacadas por uma praga e que uma determinada parte não seja. Então é muito importante que a planta faça a polinização trocada, né? Cruzada, que o grão de pólen seja levado de uma planta para outra, né? De uma flor para outra. Isso é muito importante, tá bom? Então a resposta é a letra D. A polinização das angiospermas pode ser anemófila, pelo vento, entomófila, por insetos, ornitófila, por pássaros e quiropterofilia, por morcegos. Essa também está correta. Então, a incorreta vai ser a letra D. Bom, essa matéria, o grupo das angiospermas é o maior. Essa matéria é bem complicada. A gente gasta aí mais de um mês de aula, né? Para falar, quando estamos em sala, de todo o processo, resolver exercícios, né? Aqui foi uma explicação bem rápida para que a gente conseguisse fazer as questões. Espero que vocês tenham entendido, pelo menos as questões, pelo menos o básico dos grupos vegetais, que aí eu já fico muito satisfeita, tá bom? Fiquem com Deus e até as nossas próximas explicações. Tchau!